podemos viver uma vida equilibrada e o Espírito Santo em nós gera fruto, gera resultado. Nós vamos falar sobre esse relacionamento com o Espírito Santo e o quanto isso nos ajuda no nosso dia a dia. E se esse tema te interessa, ter uma vida equilibrada, esse episódio é para você. Então pega o teu caderno, a tua caneta e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco. Estamos no nosso 37º episódio. Fique muito à vontade, depois da vinheta a gente começa. Bora! Seja muito bem-vindo ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria te ter aqui. Eu me chamo Letícia, eu sou pastora, sou esposa do Guilherme, eu atuo empreendendo, sou cientista política, realmente atuo em diversas áreas, sou professora do Seminário Teológico Carisma e aqui com a Sá temos um mesmo propósito, não é, Sá? O mesmo propósito. Somos duas amigas e um propósito que é inspirar mulheres a ser simplesmente excelente. Que mulher é essa? É uma mulher que tem muitas tarefas, muitas atividades, muitos papéis. Assim como a Lei, eu também sou casada, sou mãe, sou pastora, estou aí me formando em psicologia. Tantas coisas que a gente faz e a gente quer ter leveza, mas sem abrir mão da excelência. É isso. E aí, nesse episódio, a gente vai falar sobre ter uma vida equilibrada diante de todo esse contexto. É isso mesmo, é possível, com a ajuda do Espírito Santo, é possível a gente equilibrar a nossa vida, né, com essa instrução do céu mesmo, porque sozinho a gente não consegue, a gente tá ferrada, minha amiga, se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, a gente tá lascado. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente pode. E nós vamos falar hoje aqui nessa mesa com outras duas pastoras. Então se prepara porque vem muito conteúdo bom por aí. E eu quero começar apresentando a nossa primeira convidada, que é a Sulamita Bueno, que é a esposa do pastor Ivan Bueno. Ela é mãe do Wesley. Ela é pastora auxiliar na Igreja Lagoinha de Canoas. Ela tem uma forte atuação no ensino das Escrituras. É também coordenadora do Seminário Teológico Carisma aqui na Unidade de Canoas, coautora do livro Obedecer Dói. A missão dela é formar líderes e compartilhar a palavra através do ensino prático e de lives bíblicas. Daqui a pouquinho você vai conhecer mais dessa mulher, porque tem mais uma convidada. Temos mais uma convidada, é a Andressa Ambrosini, casada com pastor Nicolas, mãe do Heitor, é pastora na Ivales e criadora de conteúdo cristão, apaixonada por ensinar sobre fé, prática e transformação através da palavra. A missão dela é ajudar mulheres a viver o evangelho de forma leve e profunda e aplicável no dia a dia, sem religiosidade, mas com liberdade em Jesus. Então, essas são as nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas. Muito bom. Obrigada. Muito bom. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma alegria. Acho que quando vem de Jesus, ele une pessoas com o mesmo propósito. Estou muito feliz. Muito bom. Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade também de poder compartilhar daquilo que a gente tem vivido, né? Na prática também. É sobre isso, é sobre isso. A gente tá falando aqui sobre o que a gente tá aprendendo e vivendo, isso. né? Estamos em construção, né? Todas nós. A gente gravou um episódio agora há pouco em que, com uma psicóloga, ela falava, a gente vai se descobrindo, a gente vai aprendendo até o último dia da nossa vida. Então nós não vamos aqui falar apenas de coisas que nós já aprendemos, mas algumas delas nós estamos aprendendo, outras a gente já tem visto o resultado na nossa vida, e essa é a beleza, né, da gente viver uma vida com Jesus. E eu quero começar já perguntando o seguinte: quando a gente fala de uma vida equilibrada, às vezes a gente pode ter uma ideia errada do que isso significa, onde todas as coisas estão extremamente organizadas e cada coisa no seu lugar. E obviamente não tem como ser isso, porque a vida é muito dinâmica. Nós acabamos de falar aqui de tantas coisas que nós fazemos, que vocês fazem, e não é linear. A gente tem muitas picos, a gente tem momentos em que a gente tá mais para um lado, mais para o outro. Essa dinâmica faz parte da nossa vida. Então, o que a gente fala quando a gente fala de uma vida equilibrada? O que isso quer dizer? Eu vou começar fazendo essa pergunta para a Andressa e depois a Sula também continua aí. Olha, é uma ótima pergunta para nós mulheres, que temos inúmeras tarefas: casa, marido, ministério, filhos, igreja. Mas, assim, o que o Senhor tem me ensinado é que eu preciso entender quais são as minhas prioridades na estação que eu tô vivendo. Porque tem coisas que são prioridades, mas não para esse momento agora. Então, o que eu tenho é o hoje, o que eu tenho é agora. Então, ter essa maturidade
para entender qual é o que o Senhor tem de prioridade para minha vida, faz com que eu mantenha esse equilíbrio sem perder a alegria, porque a agenda a gente tem muitas demandas, e se tudo a gente olhar como demanda, a gente fica sobrecarregada, fica cansada. Então, trazer esse senso de que eu preciso entender o que o Senhor tem de prioridade para minha vida hoje, acho que traz esse equilíbrio para nossa vida, assim, entendendo que tudo é linear e que nós, por mais que passamos por oscilações, o Senhor está nos sustentando em cada coisa. Uau. É verdade. Muito bom, muito bom. Eu acredito que é exatamente isso, né? É a gente saber ser uma boa gestora do nosso tempo e também das prioridades, porque a gente olha para a excelência, a gente acredita que o equilíbrio tem que ser uma dedicação do nosso tempo exatamente igual para todas as áreas da nossa vida. Só que, se tu for olhar na prática, isso nunca vai dar certo. Porque sempre vai ter uma área da tua vida que vai estar exigindo mais de ti naquele momento, Exatamente. né? Seja emocional, seja espiritual, seja a estação, né, que a gente vai estar vivendo naquele tempo. Então, a gente tem que olhar para o equilíbrio como o nosso alvo, né? Como o lugar que a gente quer chegar, mas não como aquela perfeição. Tipo, preciso ser perfeita. Porque a gente não vai ser perfeita, isso é óbvio. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue ter este domínio de conseguir conduzir a nossa vida na estação que a gente está vivendo de uma forma sem deixar as coisas se quebrarem. Eu tava escutando uma psicóloga, eu não costumo escutar psicóloga, sabe? Mas apareceu um vídeo pra mim no YouTube, assim, e ela falou uma coisa assim, que me chamou muita atenção. Que, assim, na prática, provavelmente é o que ela ensina para os pacientes dela, mas, biblicamente, é o que a gente vive também. Ela usou o exemplo de 2 bolas, assim, ó, uma bola de borracha e uma bola de cristal, uma bola de vidro, né? Então, assim, a bola de borracha, a gente pode deixar cair, porque ela vai quicar e ela vai voltar. Daí ela deu alguns exemplos. Por exemplo, a casa perfeitamente arrumada, ela pode esperar. Ela não é algo que, se eu deixar cair, vai quebrar. O tempo de entrega para um trabalho. Daí ela usou alguns exemplos assim que a gente consegue administrar. Só que a bola de vidro, se tu deixar cair, ela vai quebrar. E daí ela usou assim, a tua saúde. Não dá para deixar para depois. Teu casamento, né? A tua intimidade com Deus. Então, assim, é um malabarismo de bolas. Ela falou assim, ó, a gente não pode deixar nunca a bola de vidro cair no chão. Uau, Então, bom. eu acredito que essa é a vida equilibrada. Essa é a vida equilibrada, né? Muito Saber bom. quais a estação que a gente está vivendo e as prioridades para aquele tempo. Uau. Muito bom. Né? Tem um autor até que fala assim que o equilíbrio é o desequilíbrio consciente. Isso. Então tem algumas áreas que parece que está desequilibrada, mas na verdade é porque você está focando, sendo mais intencional em uma área que aquela estação está exigindo mais. Então, de fato, entender as prioridades, entender a estação que eu estou vivendo, entender aquilo que é essencial, que eu não tenho como abrir mão, e saber que algumas coisas podem até ficar desequilibradas de forma consciente, é equilíbrio. É uma vida equilibrada. Aí vem a gangorra que a gente leu naquele livro tão maravilhoso, Simplesmente Excelente, que fala sobre isso, né? Exatamente. A gente entender isso, acho que muda tudo, né? E a nossa intenção aqui é falar do fruto do Espírito, que é esse resultado que começa a aparecer quando eu me relaciono com o Espírito Santo. Onde que entra isso? Qual que é a importância de eu me relacionar com o Espírito Santo e começar a ver essas características, esses aspectos, né, do meu relacionamento com o Espírito aparecer para quem está conhecendo a Bíblia ainda, talvez não sabe, está lá em Gálatas 5. A Bíblia fala que existe um fruto do Espírito, um resultado, né? O fruto é o resultado do meu relacionamento com Ele. Onde é que entra isso na nossa vida para que a gente não pire? Vamos falar a verdade? Tem momentos que parece que a gente vai pirar, que a gente vai surtar, meu Deus, não vou aguentar. Às vezes eu oro e falo assim, Senhor, eu acho que eu estou ficando um pouquinho louca. Me ajuda. Em meio a tantas coisas. E a maternidade, assim, o meu filho tem 3 anos, o Heitor maravilhoso. E entendendo essa estação, o Senhor também, às vezes, ele faz com que a gente feche algumas portas, né? Para que a gente foque no que realmente é importante. Então, o Senhor fez isso comigo nesses 3 anos. Eu queria, agindo, meu marido pastor, e assim, a igreja é muito ativa, né? Nós lá da Ivales, nós somos muito ativos, tem inúmeras coisas, como qualquer igreja, né? Sim.
Mas o Senhor, não, eu quero tu em casa. Isso é importante. A formação do caráter de um filho é importante. Então, volta, vem para casa, fica esse tempo 100% com ele, se dedicando para ele. Mas a tua pergunta sobre o fruto, né? Qual a importância? O relacionamento com o Espírito Santo, a gente não pode tratar como normal aquilo que nós temos diariamente, que é o nosso melhor amigo Espírito Santo. Então, ter esse relacionamento de forma intencional é desfrutar de uma alegria plena. Por mais que as coisas não estejam tão bem ou a gente não tenha todas as respostas, ter desfrutar da alegria que excede, a paz que excede todo entendimento. Então, ele sempre vem com aquilo que ele traz ao nosso coração mesmo, né? E eu tenho vivido isso nos meus dias. O resultado desse relacionamento com ele diariamente, ele traz esses frutos ao nosso coração. E a gente começa a desfrutar daquilo que realmente é o equilíbrio, sobre o que você falou, da questão do desequilíbrio. Mas, na verdade, se nós estamos sensíveis à voz do Espírito, ele nos fala aquilo que é importante para aquele momento. Porque, na prática, eu tô em casa, a pia tá lá, cheia de louça, mas tem um tempinho que o meu marido tá ali sentado no sofá. O que é mais importante naquele momento? Eu ver a cozinha limpa, organizada, ou ficar um tempo de qualidade com o meu marido? Então, pelo menos o Espírito Santo, não, larga aí, vai lá, fica um pouquinho com o teu marido. Então, estar sensíveis mesmo, né? Ao que ele fala no nosso coração. Muito com bom. certeza. Eu vejo que o fruto do Espírito em nós, ele é o que nos impede de ser escrava das nossas emoções, né? Porque a mulher, ela é muita emoção e ela muitas vezes age no impulso, né? E claro que nem a Ale falou, a gente está em constante construção, né? E eu ainda estou vivendo muitas construções na minha vida e em todas as áreas, sabe? Tanto no espiritual, quanto no meu emocional, quanto, sabe, na minha parte do que eu preciso fazer hoje, sabe? E a Sá, que me conhece mais, ela sabe que eu não sou uma pessoa organizada. Então, assim, eu não sou uma pessoa organizada, então, assim... mas eu sou, em compensação, uma pessoa muito leve. Então, assim, eu não me cobro. Ah, não deu? Ah, não deu. Em algum momento vai dar. E o Espírito, esse fruto em nós, ele nada mais é do que o caráter de Cristo em nós. É o caráter revelado de Cristo, né? Então, assim, tu vê nitidamente quando aquela pessoa tá vivendo de uma forma irada, sem amor. Falta o Espírito. Tem que orar. Vai orar, vai te converter, vai buscar a Deus, precisa de Cristo. E às vezes o Espírito, o fruto, né, do Espírito, ele traz para nós uma estabilidade emocional. Né? Então, tipo assim, eu não sou escrava do meu perfil comportamental, eu não sou escrava do meu temperamento. Eu exalo o caráter de Cristo, manifesto em mim e ponto. E esse fruto em nós, ele tem que ser manifesto através dessas atitudes, né? Eu preciso amar, mesmo quando a pessoa me odeia. Eu preciso ser boa, mesmo quando a pessoa é má pra mim. E tá tudo certo. Isso, é fácil? Claro que não é. Mas, porém, entretanto, se tu vive uma vida de secreto com Deus, tem uma vida de comunhão com Cristo, é mais fácil, né? Porque tu quer viver exatamente o caráter de Cristo. Tu quer ser... Nós somos pequenos Cristos aqui, né? Nós carregamos isso. Então, a gente precisa ser o mais parecido possível. E o fruto do Espírito expressa isso, né? Expressa exatamente isso. Né? É por isso que a gente é conhecido como cristão, né? Por amar. E o fruto do Espírito traz a clareza de muitas coisas que para mim era normal, por exemplo. Ser impaciente. Era uma coisa normal, porque eu herdei... A gente sempre tem alguma boa desculpa, né? Uma justificativa. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Mas o Senhor vem se a gente se sujeita ao Espírito, porque a gente pode conhecer a palavra, ouvir a palavra, mas não aplicar a palavra. Então... tem pessoas que falam que nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Então, o fruto pleno em nós, e não é só eu sou alegre, mas sou impaciente. Ou eu sou alegre, paciente, tenho mansidão, mas não tenho domínio próprio, não sei amar o meu próximo. Então, é o fruto, né? E dentro é como uma bergamota, né? São todos eles que compõem o fruto. Então, o fruto do Espírito, esse relacionamento
ressignifica e transforma o nosso caráter, né? Que é só esse relacionamento que pode transformar realmente o nosso caráter. Quando a gente decidiu trazer o tema Fruto do Espírito para todas as temporadas do Simplesmente Excelente Podcast, é porque a gente tem como um dos pilares a espiritualidade bíblica. Então, desde o início que a gente sonhou com Simplesmente Excelente, a gente estabeleceu alguns pilares. Um deles é a espiritualidade bíblica, para não ficar no senso comum a espiritualidade, pode ser várias. Então, a gente deixou muito claro, é bíblica. Um segundo pilar é a mentalidade. Então, essa mudança de mentalidade, renovação de mentalidade também é um pilar. E também o desenvolvimento pessoal, que é esse crescer todos os dias, esse aperfeiçoar. Então, o fruto do Espírito está aqui, a gente falando disso, porque não tem como ser uma mulher simplesmente excelente, ter essa vida equilibrada, se a gente não expressar esse fruto. E aí, quando tu traz a alegria, que é expressão do fruto, porque eu não posso escolher, eu vou escolher uma expressão e a outra não. Não tem como. É uma decisão viver o fruto na sua totalidade. Então, a alegria combina muito com simplesmente excelente, que é essa leveza. Então, quando a mulher vai para o desequilíbrio, no sentido de tô surtando, a minha rotina, a minha vida de multitarefas, eu tô surtando, opa, só um pouquinho. Da expressão do fruto do Espírito é a alegria. Então, esse surtar de ir para essa ira, essa tristeza, esse peso, esse mau humor, não é expressar o fruto do Espírito. Então, a alegria, eu acho que cabe muito bem aqui na nossa conversa para ter uma vida equilibrada. Acho que tu tá manifestando que tu tem uma vida equilibrada quando tu carrega essa alegria, que é uma expressão do fruto do Espírito. Até se tu puder ler toda a expressão do fruto do Espírito para essa mulher que está nos assistindo, até para ela começar a se identificar. Porque pode ser que a gente tenha mais dificuldade de expressar um ou outro. A gente vai falar também sobre isso aqui. A Bíblia, quando fala do fruto do Espírito, ela primeiro fala sobre as obras da carne, né? E aí vai mostrar o que é uma vida sem o Espírito. Então, a Bíblia começa falando sobre isso. Aí, no versículo de número 22 diz, lá de Gálatas 5, né? Mas o Espírito produz esse fruto: o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Acho que a gente poderia fazer uma rodada aqui, falando como a Sá trouxe uma característica do fruto que vocês consideram essencial para uma vida equilibrada e uma característica do fruto que para vocês é a mais difícil de manifestar. Pode ser? Vamos. Você aceita o desafio? Bora compartilhar com essas mulheres. Vamos se expor vulnerável. Eu vou começar. Vamos ser vulnerável. Eu pensei numa coisa que na outra não pensei, então o Espírito Santo me ajuda aqui. Pensei que numa característica que eu considero muito importante para uma vida equilibrada é a fé. Essa fidelidade, essa confiança em Deus. Eu acredito que quando a gente consegue descansar naquilo que Deus está fazendo, isso nos impede de querer ser tão impaciente e sair correndo e fazer a coisa pela força do nosso braço. Então, quando eu confio, eu consigo tornar as coisas mais equilibradas, a vida mais equilibrada, porque eu sei que aquilo que saiu do meu controle não saiu do controle de Deus. Então, essa para mim é uma característica muito importante para uma vida equilibrada. E aí, eu sei que aqui eu vou falar uma que talvez seja a número 1 aí das dificuldades, mas é de fato que eu encontro em mim também, é a dificuldade do domínio próprio. Que é, de fato, eu conseguir fazer com que os meus desejos não me dominem para além daquilo que Deus, ele quer fazer, né? Através de mim, aquilo que Deus, ele tem me pedido. Então, o domínio próprio me mantém obediente, né? O domínio próprio me mantém caminhando na palavra, me mantém caminhando nesse lugar. Não então, escrava, né? Exatamente. Então, eu vou trazer o destaque para esses dois e gostaria de ouvir vocês também. E depois você também falou de um lado, né? Tem que falar do outro. Eu acho o máximo que Paulo ele faz um contraste ali, né? Que as obras da carne, elas são exatamente o oposto, né? Das obras do fruto do Espírito. Por quê? Porque as obras da carne é exatamente tudo aquilo que nos tira do equilíbrio, que nos desequilibra. A ira,
né? A contenda, a fofoca, Inveja. toda a inveja. Então, tudo isso é o que nos tira do equilíbrio. Então, por que é importante a gente ter o Espírito Santo? Pra gente não ser escrava dessas emoções aqui. E Paulo sempre fala, né, que para ele, assim, não é fácil. A bondade que ele quer fazer, ele não consegue fazer, né? Mas o mal é como se já tivesse ali na frente, aconteceu. Então, assim, o próprio apóstolo Paulo fala, não é fácil, né? É preciso ter uma vida de muita entrega, de muito secreto, de muita comunhão com Deus. E, assim, vendo isso, assim, eu acredito que o fruto que me mantém muito estável, assim, na minha vida, que é essencial, é a paz, sabe? Porque, assim, eu vejo, assim, ó, quando eu não tenho o que eu fazer, eu preciso descansar. Foge do meu controle. Muitas situações vai fugir do nosso controle. Então, assim, não adianta eu ficar na minha ansiedade querendo resolver. Não adianta eu querer fazer do meu jeito, da minha força. Eu preciso ter paz. E saber que o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que tem todos os atributos, vai fazer e vai resolver. Então, assim, a paz, ela me mantém equilibrada, né? E por incrível que pareça, gente, o fruto que eu preciso trabalhar muito na minha vida não é o domínio próprio, sabe? Já foi. Mas nessa situação que eu tô vivendo, eu acredito que é a longanimidade, sabe? Aquela longa paciência, sabe? De não querer ver as coisas acontecendo no meu tempo. Exemplo, tá? Tipo, comecei a academia faz um mês, eu quero resultados. Um mês de academia, gente. A pessoa já quer estar toda cheia de Eu já fico olhando aqui meu braço, já que sabe? já tá definido. Mas não tá dando resultado. Então, assim, daí já vem querer bater aquele... não, será que vai? Daí eu não vou perseverar, vou continuar. Isso, longo ânimo. Longo ânimo. E isso entra também para nós, que fazemos muitos atendimentos pastorais, a questão de tu respeitar o processo de desenvolvimento da pessoa, sabe? Que às vezes a vontade que eu tenho de pegar a pessoa e te conversa, sabe? Fica crente. Só que, cara, não, tem que respeitar, né? O tempo dele não é o meu tempo, né? A pessoa tá ali em desenvolvimento, uns vão ser mais rápido, vão correr mais rápido, outros vão ter que estar sendo arrastado, parece que durante uma boa parte da caminhada, até se equilibrar e continuar sozinho. Muito bom. Mas eu preciso trabalhar isso, sabe? Para que não seja do meu tempo. O tempo de Deus. Respeitar os processos de cada um. Eu tenho uma amiga que tem andado muito comigo, que tem desenvolvido, sabe? Esse fruto em mim, assim, de uma forma mais plena. Muito bom. Deus coloca as pessoas certas na posição certa pra andar com a gente, né? Precisamos. Exatamente. Muito bom. Eu acho que assim, que o Senhor tem me levado para a estação para a gente começar a desfrutar de cada gominho, mas eu acho que é a amabilidade. Porque em meio ao mundo que a gente vive, às vezes tu só precisa, para se conectar com a pessoa e falar de Jesus, só precisa ser gentil. Só precisa falar um bom dia, só tudo bem. Até na igreja, tu só Se importar, precisa, né? tá tudo bem. Ou às vezes a gente olha para as pessoas, a gente não olha para as pessoas, tipo, olha no olho da pessoa, tu tá bem, como é que tu tá? Ontem eu tava na igreja, eu olhei para uma pessoa para entrar no backstage, a gente lançou uma camiseta lá na igreja, coisa mais linda. E no backstage a gestora tava ali, eu olhei pra ela, eu fui gentil com ela. E o Senhor me direcionou uma palavra a partir dessa conexão. Depois eu voltei pra lá, orei por ela. Então acho que a amabilidade traz um senso de se importar com o próximo, de estar ali, de ser gentil, de dar um bom dia, de ser alegre. Então acho que é algo que o Senhor tem me ensinado a valorizar. E o que, assim, mais me pega eu acho que é o domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele é muito... Não é uma área, né? São várias. Então, às vezes, é uma coisinha que parece que naquele dia que a gente já não tá muito legal, os hormônios estão lá em cima, a gente já tá meio triste. Então, acho que o domínio próprio é um que o Senhor tem que melhorar muito desafiado. em mim. Tem me desafiado. Mas constantemente a gente tá em evolução, né? Com certeza. Glória a Deus por isso. Amém, amém, amém. Isso é bom, né? Simplesmente excelente, é esse lugar que a gente tá se aperfeiçoando. Pra mim, falando de vida equilibrada, o que grita no meu coração e é uma estação que eu tenho vivido é o amor. Quando a gente fala do fruto do Espírito, o amor. E a gente até tá escrevendo um novo caderno de conteúdo que a gente vai falar sobre paixão, sobre ser apaixonada. Então eu entendo que o amor, quando a gente ama a missão, ama tudo que Deus nos entregou,
A gente tem muitas coisas pra fazer, mas a gente ama, a gente se entrega. Então eu acredito que isso traz um equilíbrio. Torna leve, né? Se torna leve, porque é amor, eu amo isso aqui. Deus me entregou agora a maternidade, eu tô amando. Eu amo ser esposa, eu amo estar na igreja, eu amo trabalhar na empresa que eu trabalho. Então, eu amo. E esse amor, que é um fruto do Espírito, me traz esse equilíbrio em meio a tantas coisas. Porque isso aqui que eu tô fazendo, eu amo fazer. Eu amo estar junto, eu amo. Então, acho que o amor tem marcado essa minha estação agora. E a gente tá escrevendo sobre isso, sobre ser apaixonada, né, pela Sim. missão. Esse brilho no olho pela vida, sabe? É não deixar que o peso, tantas coisas, não viver no centro da vontade de Deus, acaba roubando essa alegria, esse amor. Amor de viver aquilo tudo que Deus te entregou para viver. Então, eu tenho vivido essa expressão do fruto nesse momento. E o desafio daí é a fé. Eu tenho orado muito por isso. A fé é essa confiança em Deus. É enxergar além daquilo também que eu tô vivendo. Então, eu tenho orado muito sobre isso, sabe? Então, ok, Senhor, eu tô amando, eu tô muito feliz, eu tô amando essa vida multitarefa, essa vida simplesmente excelente. Mas eu quero mais fé, eu quero gerar fé no meu coração pra ver além, ver como o Senhor enxerga. Então, a fé pra mim tem sido esse desafio. Não é nem a fé de confiar, mas a fé, sei lá, de ver além de aquilo que eu não tô enxergando agora, porque eu tô tão apaixonada e maravilhada por aquilo que eu tô vivendo, mas eu quero a fé também, eu quero gerar fé no meu coração. Não sei se eu consegui me expressar aqui no meio dessa vida. É uma visão, assim, né, de futuro. Isso. Assim, e um conseguir crer que Deus pode fazer mais, né? Pois é, porque... Diante de tantas coisas. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, talvez alguém esteja nos acompanhando e com um pensamento assim, como que eu faço? Eu quero essas coisas boas que elas leram ali, eu quero isso. Como que eu faço para cultivar isso na minha vida, no meu coração, para que eu também possa ver a manifestação desse fruto, dessas características do Espírito em mim? E aí eu jogo essa para vocês responderem, dando até dicas práticas ou, né, nos ajudando a entender como que isso é possível. Você quer responder primeiro? Olha, Jesus fala lá em João 15, né, que um ramo por si só, ele não gera frutos, né? Ele precisa estar conectado na videira. E assim somos nós. Se nós não estivermos conectados também nele, né, permanecendo nele, não tem como a gente gerar fruto. Então, eu acredito que a importância de nós estarmos conectados em Cristo, porque assim, não tem como eu cultivar um fruto sem antes eu cultivar o meu relacionamento de intimidade com Cristo. Eu preciso ter um relacionamento de intimidade que vai gerar o fruto em mim. Então, eu cultivo esse relacionamento que vai fazer com que o fruto seja semeado em mim. E então possa transbordar, né, para outras pessoas. Então a importância de a gente ter esse relacionamento de intimidade com Deus, estar ligados, conectados nele, né, e permanecer independente do mundo estar, né, do jeito que está, assim, porque a gente sabe que não é fácil, né. A gente está vivendo num mundo muito desafiador, são muitas situações que vêm assim, que nos abalam, né? Nos abalam até muitas vezes psicologicamente. Esse caso que teve lá nos Estados Unidos, que estourou do Epstein lá, cara, foi aquilo ali, teve um momento assim que me desestruturou psicologicamente. Eu, cara, eu preciso parar. Eu preciso chorar. E daí tu olha um vídeo, daí parece que o algoritmo ali só começa a te mandar, que parece não, né? Só manda. E daí eu não quero mais ver sobre isso, tá me tirando do meu equilíbrio emocional. Eu tava começando a ficar muito mal. Então, assim, a importância de nós acordar e não ser a primeira coisa que a gente olha o celular, sabe? Muito bom. Então, assim, eu coloquei, assim, na minha vida, né, as disciplinas espirituais, óbvio, mas eu costumo acordar, orar, tipo assim, é aquela música do PG, né? Quando ele tava cantando sozinho, que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Então, eu acordo, já falando com Deus, daí eu tenho um momento de oração, eu leio a palavra, e daí depois eu vejo os BOs, né? Daí, tudo certo. Porque senão a gente não tem como tu permanecer. Não tem como tu permanecer, tu vai acabar saindo, sabe, da videira, e daí tu não vai mais dar fruto. Muito bom. E como é algo que a gente tem que manter a disciplina, porque nós temos que ser intencionais. Até a gente precisa de 21 dias para criar um novo hábito. Então, geralmente, a pessoa não insiste, a pessoa não se organiza, a pessoa não separa um momento no dia. Ah, deixa para de noite. Aí teu dia foi tão corrido, mas não, eu decidi, dentro do meu dia, eu defino o que é prioridade, assim como o almoço, assim como a janta, assim como o café da tarde, assim como tá com meu filho. Eu preciso
estar lendo a palavra, estar orando, para que eu consiga viver o plano de Deus para minha vida durante o dia. Eu entrego o controle do meu dia para o Senhor. Então, eu preciso ter disciplina mesmo, ser intencional mesmo. Que nem a academia. Eu comecei também, quando o meu filho... Eu quero ser saudável. Preciso conseguir pegar o meu filho até eu não caber mais no meu colo. Preciso estar fortalecida, o corpo forte, porque o corpo estando forte, a mente está alinhada. Então, existe uma linha... Por isso que é corpo, alma e espírito. A gente precisa estar alinhado. Não adianta estar 100% se alimentando da palavra e não cuidar da saúde. Uma hora a saúde vai ficar fraca e tu vai ter que correr atrás. Então, eu preciso ser intencional e disciplinada mesmo. O mundo natural, às vezes, diz a respeito do nosso espírito, né? Por exemplo, dieta. Eu sei que é bom, mas dá um tempo eu desisto. E o Senhor me trouxe essa revelação sobre a minha vida. Por que tu é tão inconstante em tal coisa da tua vida? Traz a revelação de que eu precisava deixar de ser inconstante também no meu momento com Deus. Então, estar alinhada com isso, estar sensível à voz de Deus. As pessoas, hoje em dia, eu me deparo com pessoas que querem conhecer a Deus só no culto. Não, gente, vocês precisam entender que é diário. Eu preciso conhecer a Deus, de ler, de me relacionar. Isso. E só conhecendo a palavra. Conhecereis a verdade e ela vai me libertar. Porque é diferente, Sabrina, tu vir e falar pra mim assim, num atendimento. Andressa, olha só, tu precisa perdoar. Eu vou te ouvir e eu vou pensar se eu vou perdoar ou não. Mas quando a revelação vem do Senhor, ele nos constrange em amor e nos liberta. Porque o perdão liberta quem? Aquele que libera. Então, eu decido ter uma vida disciplinada. Muito bom. Em todas as áreas. Casamento, minha maternidade, em casa, organização. Eu tô lavando louça e em meio eu falo, Senhor, vem comigo, porque eu tô cansada, e aí eu vou adorando ao Senhor, vou orando, e o Senhor vai me renovando, e Ele vai falando comigo. Então, às vezes, também não é separar um tempo, porque às vezes a agenda é pesada, a gente tá cansada, acorda mais tarde, tem correria. Mas é saber que a gente tá aqui e o Espírito Santo tá no meu coração falando o tempo todo. Eu tô 24 horas por dia se relacionando com Ele. Muito bom. Não é um momento, é o todo da nossa vida, né? É incluir, né, na rotina, né? Tá dirigindo, fala com Deus. Tá no banho, porque fala com Deus. Porque a gente desfruta dos frutos, né? Porque aí o Espírito Santo vem e fala assim, fica quieto. Né? Tipo assim, tá ali, fica, não fala, fica em silêncio. Algum desentendimento em casa, silêncio. E a gente tem esse privilégio desse contato, né, com Deus, né? Isso é independente maravilhoso. do local. Olha, em Gálatas 5, né, quando o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre o fruto, sobre as obras da carne e tal, ele fala no versículo 16: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, a nossa natureza humana, a gente não precisa fazer esforço para fazer o que vem dela. Porque a gente está, né, no mundo caído. Então, aqui é isso que vai acontecer. Nós estamos nesse tempo e de nós não vai sair nada de bom, realmente. Agora, se deixarmos que o Espírito guie a nossa vida, nós poderemos, de fato, né, viver, então, e ver em nós o fruto do Espírito. Isso vai trazer tantos outros resultados, né? Isso vem, então, do nosso relacionamento com Deus. Então, você que está aí nos acompanhando, talvez está caminhando distante de Deus, talvez está andando realmente numa vida muito sozinha, achando que não precisa de igreja, que não precisa se relacionar, que só assistir online tá bom. Nós queremos te dizer que é muito importante que você se aproxime do Senhor, que você tenha tempo com Deus diariamente na sua casa. Isso é possível. Isso não é só para nós que somos pastoras, isso não é só para alguém que você considera alguém muito espiritual, é para você, tá disponível para
todos nós. Essa carta de Paulo, ela tá destinada a todos nós aqui hoje, né? Faz parte da Bíblia Sagrada, é para mim, é para você. Então, se nós nos relacionarmos realmente com Deus, nós veremos essas características tão lindas na nossa vida. Isso é maravilhoso, quando a gente começa a ver a transformação, né? De fato. A gente tá com o nosso horário aqui correndo, a gente teria tantas coisas que gostaríamos de falar ainda sobre esse tema, mas para finalizar, eu gostaria muito de ouvir de vocês. Como vocês entendem o que é para vocês ser uma mulher simplesmente excelente? Para mim, é a mulher que decide viver a Bíblia. Ela sabe a palavra de Deus. Ela sabe o plano que o Senhor tem para a vida dela. Ela se alimenta de verdade, ela é intencional, ela ama o próximo. E ela decide viver como Jesus também. Ela decide viver como Jesus, saber que nós temos um propósito aqui na Terra e que se tem algo que vale a pena é se sacrificar ao Senhor. É eu abrir mão dos meus desejos da carne para saber que existe recompensa. A gente não faz nada pensando na recompensa, mas o Senhor recompensa os filhos que amam a Ele de verdade. É verdade. E se for para fazer algo aqui na Terra em nome de Jesus, que seja para glorificar e engrandecer o nome dele. Para que chegue lá no grande dia, o Senhor olhe pra gente e fala, serva boa e fiel. Muito bom. Amém. Eu acho o máximo que essa pergunta, assim, cada mulher dá uma resposta totalmente diferente. Cada uma tem. E assim, a minha acho que vai ser a mais diferente de todas. Porque assim, o que eu vejo hoje, assim, e considero ser uma mulher excelente, né? É ser uma mulher que vive com um coração em paz, sabe? Coração em paz, aquela mulher que ela é extraordinária no simples da vida, sabe? Amém. Dentro da minha casa, sabe? Na rua, na fila de um banco. Então, toda essa excelência em nós nada mais é do que o transbordar do Espírito que habita em nós, né? Amém. Não é nós, é o Espírito. Então, isso reflete o quê? A realidade de quem nós sabemos que a gente é em Deus. Aquele coração só transborda essa excelência quando tu sabe quem tu é em Deus. Se tu tem ali uma identidade mal formada em Cristo, tu não tem como ser excelente, né? Verdade. Porque quem nos torna excelente é Cristo dentro daquilo que Ele nos criou para ser. Amém. Né? Amém. Uau, Muito bom. uau. Que Muito delícia, bom, né? Que essa Bom mulher demais. viva tudo isso, essa vida equilibrada através do fruto do Espírito. É possível sim, estamos em construção e cada estação o Senhor vai aperfeiçoando aí a nossa caminhada. É, muito bom. Meninas, muito obrigada. Quero dizer assim que foi um privilégio ouvir vocês, a gente poder estar nessa mesa aqui falando sobre o que a gente mais ama, né? Que é a palavra de Deus. Então foi muito bom ouvir a construção e é lindo como Deus fala com cada uma de nós e a forma com que a gente consegue expressar isso, né? Aquilo que Deus tem derramado no nosso coração. Então eu tenho certeza que mulheres aqui se identificaram com aquilo que a gente trouxe aqui nessa mesa, né? Com cada uma de forma particular, no seu jeito. E é isso que a gente acredita que é ser uma mulher simplesmente excelente. É saber quem é em Deus e deixar realmente Deus usar cada uma de nós do jeito que Ele nos criou. Então, muito obrigada por exalarem, né, esse bom perfume de Cristo aqui e derramarem o coração de vocês, né? Amém, Obrigada, muito bom. Deus. Você sempre aprende aqui, né? Sai daqui feliz demais. E agora eu quero convidar vocês a olhar para aquela câmera do meio e a gente vai dar um tchauzinho para essa mulher. A gente te espera no próximo episódio. Tchau. Tchau.